Olá! Hoje gravando mais um vídeo para o canal, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que têm passado na sua cabeça? Quando a gente para pensar sobre isso, vários livros nos ensinam que aquilo que a gente pensa acaba muitas vezes se materializando. E aí eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre quais são as coisas que têm passado na sua cabeça. Você tem pensado coisas positivas, coisas negativas? O que você tem pensado? E quando a gente para pensar nessa questão, a gente chega à conclusão de que muitas vezes nós temos deixado os nossos pensamentos guiar aquilo que a gente vai realizar. Não é raro, às vezes, em que a gente faz um plano e aí, na nossa mente, nós mesmos pensamos, não vai dar certo. E aí, quando esse plano não se materializa, a gente acha que realmente é o universo contra a gente, que é isso que está acontecendo, que nada dá certo pra gente, mas na verdade, tudo começa aqui. A própria Bíblia, ela fala sobre essa questão da renovação da nossa mente. Ela fala sobre essa questão da gente pensar coisas positivas. E eu estou lendo um livro chamado Leis Dinâmicas da Prosperidade, não me lembro agora a autora, e ela fala muito sobre essa questão do pensamento. E o livro que eu acabei de ler, Quem Pensa Enriquece, no próprio título ele já nos leva a perceber isso. Quem pensa enriquece. Por quê? Porque os nossos pensamentos acabam nos limitando. Não é raro você também encontrar pessoas que não têm nenhum tipo de problema de saúde, mas se ela está convivendo com pessoas que têm um pouco de problema, ela acaba, por conseguinte, desenvolvendo também esse problema. E é muito engraçado que ela começa a sentir, tá? Olha só como que a mente é forte. Ela começa a sentir até mesmo os sintomas que a pessoa está sentindo. E isso vai desenvolvendo nela um problema de saúde que ela nem tinha. Então, hoje, eu quero que você pare e pense justamente naquilo que você está pensando. Quais são as coisas que você tem pensado? Com relação à sua família, com relação ao negócio da Mary Kay, com relação ao negócio que você tenha desenvolvido aí, não só dentro de Mary Kay, mas outro trabalho. Quais são os pensamentos que tem com relação aos seus filhos? Porque esses pensamentos acabam moldando a nossa forma de agir. E aí, eu quero também estar passando algumas coisas que eu tenho aprendido nesse livro, que é você escrever, tá? Quando você começa a pensar sobre aquilo que você quer, é muito bom que você comece a escrevê-lo. Por quê? Porque quando você escreve, a sua mente, ela já vai entender que você está fazendo aquilo. E como ela vai entender isso, ela automaticamente vai criar ideias, estratégias que te levem para aquele propósito. Então, por isso é muito importante você escrever aquilo que você deseja. E você também parar e visualizar. Eu sei que parece bobo e eu vou até falar por mim mesmo. Quando falamos sobre essa questão de que você precisa visualizar aquilo que você quer, eu falava, gente, mas parece ser bobo você sentar assim e falar, tá, hoje eu vou pensar sobre aquilo que eu quero. Então eu quero, dar um exemplo aí, eu quero um emprego, né? E aí você começa a pensar, tá, mas eu quero um emprego em que área? Eu quero ganhar quanto? Eu quero trabalhar quanto tempo? E aí você para e fala, nossa, mas é tão ruim parar e pensar sobre uma coisa que nem aconteceu, né? Mas se a gente tem a capacidade de pensar, não vou lá porque vai dar errado, por que não podemos ter a capacidade de pensar o contrário? Então, pega uma folha e diariamente, ou mensalmente, ou anualmente, encontre a sua maneira. Mas escreva aquilo que você quer. E isso é uma coisa que eu mesmo comecei a colocar em prática. E não comecei faz tempo não, porque esse livro ele está me levando a pensar realmente forte sobre essa questão de, ai meu Deus, de escrever. E foi agora, tá? De ontem, hoje é quarta.
de segunda para hoje que eu comecei a desenvolver o hábito de estar escrevendo. Não é fácil, porque a gente desenvolver novos hábitos requer disciplina e a gente sabe que a gente vai esquecendo muitas vezes, né, deixando de lado. Mas é uma coisa que eu estou me propondo a fazer a partir desse mês de junho, de parar, tá, um tempo e visualizar aquilo que eu desejo, visualizar aquilo que eu quero e escrever, tá, no mês. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer assim, eu quero assado. Por quê? Para fazer com que a minha mente realmente trabalhe nesse propósito, tá? E uma outra questão disso tudo é que a gente precisa renovar os nossos pensamentos. Se a gente ficar olhando a nossa volta, assistindo muito jornal, lendo jornal, vendo notícias, a gente começa a ficar negativo. E a própria Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, do que o seu coração está cheio? Se encha de coisas positivas, se encha de coisas que vão te fazer crescer, que vão te engrandecer. E quando você fizer isso, você vai ver grandes coisas acontecerem, porque aí você vai falar dessas coisas. E quando você falar dessas coisas, sua mente vai entender que você está positivo. E você estando positivo, automaticamente vai te trazer um resultado positivo também. Isso significa que 100% das vezes vai dar tudo certo? Não. Não vai. Nem eu, nem ninguém é capaz de dizer que você sempre vai dar certo, todos os dias serão bons, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Ai, não, isso não existe. Isso acontece lá em Hollywood, nos filmes, mas não na nossa vida. Então, desenvolva essa maturidade, fala, não, nem tudo vai dar certo, mas eu vou fazer. Nem tudo vai dar certo, mas eu vou buscar desenvolver. Por quê? Porque é isso que vai te levar a mudar os seus pensamentos e começar a falar coisas positivas. E à medida que você falar das coisas positivas, você vai ver novas coisas acontecendo e se desenvolvendo em você. E aí você pode fazer um teste, faça um teste dentro da sua casa, de começar a falar coisas positivas e você vai ver grandes coisas acontecerem. Então hoje eu trouxe 3 passos para você poder mudar a sua mente. A primeira coisa delas é buscar se encher de coisas positivas. Então essa é a primeira, tá? Se encha de coisas diferentes. Ler muita mensagem, ler muita notícia, diminui isso. Se você lê uma notícia ruim, procure no mesmo momento já ler alguma coisa positiva. Do mesmo jeito que tem inúmeras, milhões de notícias negativas, a gente tem milhões de notícias positivas. Existem no Instagram inúmeras comunidades que falam sobre o lado bom da vida, sobre palavras de incentivo. Então, procure se encher de coisas positivas. Esse seria o primeiro caminho. A segunda dica que eu vou te dar é, se você gosta de ouvir músicas, ouça música. Mas evite essas músicas catastróficas de abandono, de troca, de traição, de drogas, de álcool. Não. Escute músicas que tenham algo a te passar, entendeu? Por quê? Porque essas músicas também vão mexer com você, tá? E uma terceira coisa, se certifique das pessoas que estão à sua volta. Se você tem a tendência a andar com pessoas negativas, provavelmente você vai desenvolver o hábito de ser negativo também. Então procure analisar as pessoas à sua volta. Essas pessoas à sua volta, elas são pessoas positivas? Elas são pessoas que agregam alguma coisa em você? Você é uma pessoa negativa? Você está conseguindo agregar na vida das pessoas? Porque é fácil a gente só olhar para o outro, né? Mas vamos também olhar para a gente, né? Então, você está convivendo com quem? Então, analise essas 3 coisas, tá? Primeiro, busque se encher de coisas positivas. Segundo, ouça músicas. E terceiro, certifique-se de quem está andando com você e como essas pessoas têm se comportado. Se elas são pessoas que incentivam, são pessoas que estão sempre para cima, ou pode até ter dias que estão ruins, mas elas sempre têm palavras de ânimo, elas são pessoas que valem a pena ter por perto. Tá? Não que você não vá andar com outras pessoas que pensem diferente, mas significa que se essa pessoa pensa diferente, você pode fazer a diferença na vida dela.
Então, dessas 3 formas, eu acredito que você vai desenvolver um pensamento um pouco mais vencedor, certo? Se achou bom esse vídeo, curte e compartilha. Um grande beijo!